Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um webinar do GPROFIA. Eu sou Ana Carolina, coordenadora pedagógica dos cursos de gestão de projetos. Hoje a gente vai abordar um tema fundamental para o sucesso em qualquer organização, que é como aumentar a produtividade em projetos. Então, se você está aqui hoje, você sabe que a produtividade ela não é apenas uma métrica, ela é um motor que impulsiona o crescimento, o sucesso e o crescimento de qualquer projeto. Então, durante os próximos minutos, nós vamos mergulhar nesse tópico, vamos trazer insights valiosos para você aplicar imediatamente, amanhã já, nos projetos pessoais e profissionais. Antes da gente introduzir a nossa querida palestrante de hoje, eu queria passar alguns recados importantes. Ao final dessa apresentação, nós vamos compartilhar a trilha executiva de cursos de conhecimento na área de gestão de projetos. Então, aqueles que desejam impulsionar os seus conhecimentos na área ou aqueles que desejam ingressar a sua jornada na gestão de projetos, fiquem até o final, tá bom? A programação do evento é cerca de 60 minutos, então a gente vai abrir para a Adriana falar cerca de 40 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então, quem tiver já dúvidas, considerações, podem colocar no espaço Q&A ou aqui no chat que eu vou estar acompanhando. Certo? Combinado? Então, para nós do GPRO, é um imenso prazer receber a Adriana Fiorillo. A Adriana, ela é Head de Agilidade na Serasa Experian. Ela é graduada em Ciência da Computação, pós-graduada em Gestão de Projetos e especialista em Gestão Ágil. Ela atua há mais de 15 anos na área de TI, com foco em gestão de projetos, desde aqueles projetos mais tradicionais até os ágeis. E o seu foco é fomentar o aumento do nível de maturidade nos times através do mindset ágil. Então, Dri, é um prazer ter você aqui hoje para compartilhar o conhecimento com todo esse público. Imagina, Ana, eu que agradeço, muito obrigada. Estou super animada para compartilhar um pouquinho aqui do que eu conheço com o pessoal, então muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Vou compartilhar aqui a tela com os slides, tá bom? Tá certo, obrigada. Boa, já estou vendo aqui, legal. Então vamos lá, pessoal, muito boa noite, obrigada aqui pela presença de vocês. Como a Ana me apresentou, eu sou a Adriana, vou falar aqui um pouquinho mais para frente sobre mim. E aí, Ana, se você quiser, já pode passar o slide, porque a gente vai falar hoje sobre alguns temas que englobam esse que a Ana falou, né, que é como aumentar ali a questão da produtividade. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Em seguida, eu vou falar para vocês, né, por que aumentar a produtividade, por que é importante, né, ter essa visão em relação à produtividade, por onde começar, né, pensamentos que moldam ali comportamento. Vou falar também um pouquinho ali sobre discovery e delivery e também sobre algumas dicas, alguns itens ali que são fundamentais para vocês, que vocês podem aplicar também ali no dia a dia, ok? Então, seguindo ali, falando um pouquinho sobre mim, a Ana, né, resumiu muito bem, né, eu trabalho na Serasa Experian, eu sou Head de Agilidade, então a minha área é responsável por toda a parte de agilidade no nível corporativo, tá? Então, a gente olha ali o nível geral da companhia, né? Sou graduada em Ciência da Computação, pós-graduada em Gestão de Projetos, especialista em projetos ágeis, como a Ana bem comentou, e trabalho há bastante tempo, como eu sou formada, né, em Ciência da Computação, já trabalho há muito tempo na área de TI, então, desde que eu me formei, eu venho migrando, né, desde a parte mais técnica até no momento em que eu comecei a trabalhar com projetos, e aí tem mais coisas ali sobre mim, se vocês tiverem interesse e curiosidade, apontem a câmera do celular de vocês para esse QR Code que vai disponibilizar ali meu perfil no LinkedIn, ok? Então, dando sequência aqui, vamos falar então aqui por que aumentar a produtividade, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver que, na verdade, antes da gente começar a falar sobre por que aumentar, é importante a gente saber
o que é projeto, né? Por que aumentar a produtividade em projetos se a gente ainda não tem ali definido o que é um projeto? Então, é super importante estar bem claro isso para vocês. E o que é um projeto, né? É tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente realiza, que a gente pensa em construir, pensa em inovar, pensa em melhorar. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, quando a gente pensa em ter uma casa, em construir uma casa, isso é caracterizado como um projeto. Uma redução de custos também é caracterizada como projetos, né? E desenvolver, inovar, quero trazer algo novo para minha companhia, utilizar uma nova tecnologia, reduzir os custos, tudo isso pode ser caracterizado como projeto. E agora que a gente já sabe o que é um projeto, é importante a gente olhar ali para a produtividade dele. Como é que a gente olha para a produtividade? E para que a gente quer essa produtividade? A gente quer simplesmente para agradar os nossos clientes. Por quê? Porque a gente quer entregas de valores mais rápidas para os nossos clientes, com ciclos curtos de forma sustentável. Então, o que a gente imagina hoje? O que tem hoje no mercado? É muita informação, é muita concorrência, competitividade. Então, é importante que a gente consiga fazer entregas ali de valor em curtos, né, pequenos e que seja sustentável, que você consiga se manter isso ao longo do tempo para a gente se manter no mercado de trabalho, né? Para conseguir manter ali concorrendo com os nossos, eu falo os nossos amigos, né? Não são os nossos concorrentes, porque é importante a gente saber como é que eles trabalham, o que eles estão planejando também, tá? Então, é super importante ter isso claro, né? Devido à concorrência que a gente tem hoje no mercado de trabalho, seja ela na área de tecnologia ou em outra área, o foco mesmo, o objetivo final mesmo, é sempre o quê? É entregar algo para os nossos clientes o mais rápido possível, para ele conseguir experimentar e a gente avaliar se a gente está no caminho certo ou não e ter sempre espaço ali no nosso mercado de trabalho, tá? Então, esse é o principal foco. E aí, com isso, o que a gente gera? A gente gera resultado, né, de forma mais eficaz, a gente consegue resolver problemas e a gente consegue também fazer entregas contínuas, entregas com qualidade e segurança, tá? Então, tudo isso está incorporado ali na parte de planejamento de entregas e o porquê de tudo isso, tá? Por que ser produtivo, ok? Então, vamos passar para o próximo. E aí aqui reflete muito o que eu acabei de falar para vocês. Aqui é uma ilustração de pessoas correndo, né? Correndo ali atrás de cliente, correndo ali atrás de espaço, né, no mercado de trabalho, enquanto tem outras pessoas que já estão conectadas. Então, por que essas pessoas elas se conectam mais facilmente com os clientes? Em compensação, tem outras que estão ali correndo atrás, né, para conseguir um espaço no mercado. E aí, Ana, se você puder só isso, obrigada. Então, aqui, por que a gente tem essa diferença? Porque a gente tem pessoas, né? A gente tem times, a gente tem uma empresa que ela está sempre olhando ali para o concorrente, ela está sempre buscando inovar, ela está sempre buscando espaço no mercado, ela está sempre conectada com as coisas, enquanto tem outras que não, né? Fica ali correndo mesmo, tentando ir atrás das coisas e não conseguem. Por quê? Porque a produtividade é baixa, a entrega é baixa, às vezes a qualidade da entrega também é baixa. E tudo isso gera o quê, pessoal? Gera diversos problemas, às vezes, da pessoa criar um projeto, fica lá 6 meses para entregar o projeto, quando entrega já não tem mais valor, porque já passou o time, tem dificuldade para identificar qual é o cliente, o que o cliente precisa, e aí você trabalha absurdamente, entrega e não entrega aquilo que o cliente estava esperando e demora para entregar, e tudo isso é improdutivo, né? Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de entregas ali de valor, de entregas que geram resultado, eficiência, eficácia ali para os nossos processos, para a companhia também. Então, estar conectado com o mundo, olhar para os nossos concorrentes é fundamental para que a gente tenha ali, então, o primeiro ponto de assertividade nas nossas entregas, né? Fazer por fazer não quer dizer nada, né? A gente acaba simplesmente entregando e não é porque está entregando que está sendo produtivo, tá bom? E aí, por onde que a gente pode começar, né?
Então, Ana, se você puder passar para o próximo, por favor. A gente começa sempre pela mentalidade, tá? Mentalidade é comportamento, pessoal. É uma coisa que eu sempre gosto de trazer nas palestras que eu faço, quando eu falo sobre isso, porque geralmente o pessoal fala, olha ali métricas, né, indicadores para ver para onde você está indo, utilize tal framework, utilize algum processo, é sempre ferramental. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a ferramenta, ela não se sustenta sozinha, né? Quem opera a ferramenta, quem utiliza a ferramenta, somos nós, né? Somos nós, seres humanos, que compartilhamos né, as nossas experiências utilizando ali ferramentas para nos ajudar no dia a dia. Então, não adianta a gente usar só ferramentas, usar só os números, se a gente não utiliza o principal, que é a mentalidade, o comportamento, é estar aberto para alguns dos pontos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro ponto, sempre dentro de um time, tá? Olhando sempre para dentro de um time. O que é importante? A gente olhar para a formação desse time. E dentro dessa formação desse time, o que precisa ter? Muito mesmo, transparência. Então, se você tem transparência ali no seu time, se você se sente seguro para você falar o que você pensa, para você compartilhar as suas ideias, ótimo, é um bom passo, tá? Aí a gente tem um próximo que é em relação à inspeção. O que é inspeção? É garantir que o trabalho foi bem feito, foi bem executado, que ele tem qualidade, né? Então, é um ajudando o outro, inspecionando, mas não no sentido de apontar o dedo, e sim no sentido de ajudar, de garantir a qualidade. Eu sou a owner, eu sou dona daquela entrega, daquela tarefa, daquela demanda, então seja dono de fato mesmo, sabe? Cuidando, vendo se aquilo realmente foi feito com qualidade. E tudo isso a gente consegue onde? Dentro de um time bem estruturado. Um outro ponto também que é super importante, a adaptação. A adaptação é muito importante dentro de um time. Por quê? Porque, como eu comentei anteriormente, o mercado de trabalho ele muda, as empresas estão assim buscando inovação o tempo todo, a tecnologia evolui, outros processos evoluem também. E o que é importante né, diante desse timeline, né, que a gente acompanha a evolução das coisas, que a gente tenha flexibilidade, que a gente tenha adaptabilidade. Por quê? Porque se você não se adapta às mudanças, se você não se adapta a novos comportamentos, você fica para trás, né? Você não evolui. Então é importante se adaptar e não ter amor incondicional por alguma coisa, porque quando você tem um projeto e você precisa mudar aquele projeto, você tem resistência para mudar, você não está sendo uma pessoa flexível, né? Você não está tendo adaptabilidade. E essas mudanças elas fazem parte do mercado, elas fazem parte do escopo do nosso trabalho hoje em dia, né? Então, por isso que mais um recadinho aí, mais uma dica também para vocês em relação à adaptação. Outro ponto também que é super importante, colaboração. Não adianta ter dentro de um time uma pessoa que queira bancar o herói, né, fazer tudo sozinho. É importante que a gente tenha um time unido, um time com o mesmo propósito e que um colabore com o outro. Isso é super importante para a gente conseguir também entregar as coisas de forma mais produtiva, tá? Então, lembrem sempre disso, colaboração, tá? Sempre olhar para o todo e não só para uma pessoa. Times motivados também é super importante que a gente tenha ali, times extremamente motivados, gestores, eles podem fazer diversos trabalhos para motivar ali os times ou para identificar alguma causa, alguma razão pelo qual o time está desmotivado, enfim, não está engajado. E por que a motivação é importante? Se você está motivado, você cria, você tem ideias, você tem criatividade. Né? Então é importante ter isso porque isso faz parte também ali das entregas, faz parte, né, de todo o processo que a gente já falou aqui até agora. E um outro também é o times auto-organizados. O que significa isso? O time é importante que ele saiba o que ele precisa fazer e no momento certo, na hora, sabe? Então, assim, você tem uma atividade ali para ser executada, você sabe qual é a sua responsabilidade, você sabe o que você precisa fazer. Teve alguma situação que foi desconfortável, você sabe como agir. Então, é trazer isso, mais autonomia para os times. Quanto mais autonomia os times tiverem,
melhor, né, é o tempo de resposta também das entregas e, consequentemente, a gente tem também mais produtividade, tá? Um outro ponto também que é super importante, que é a parte de métricas e dados. Não adianta você ter um projeto super inovador se você não consegue medir o sucesso disso. Então, é importante ter indicadores, até para você comparar o antes e depois, para você saber como é que você está, qual o trajeto que você tem que seguir, para depois você comparar se aquele trajeto deu certo ou não, né? Então, entreguei uma funcionalidade nova para o cliente, entreguei um projeto super bacana para o cliente. Esse projeto teve sucesso? Né? O que fez mudar o ponteiro são as métricas que vão dizer, tá? Então é importante trabalhar com dados, trabalhar com métricas também. E outra coisa que é mega importante é a visão de negócio. Então, olhar para o negócio, se você não conhece do negócio, se você não sabe qual é o propósito do seu negócio, você também vai ter dificuldade para ter aí entregas com qualidade, você vai ter dificuldade para ser produtivo, tá? Então, ter visão de negócio é extremamente importante. E se você não tem, não tenha vergonha de perguntar. Pergunte, porque isso faz parte ali da primeira item que eu comentei com vocês, que é a mentalidade de comportamento, tá? Então, o que eu estou querendo trazer aqui nesse slide para vocês? Que geralmente a gente fala muito, né, sobre ferramentas, a gente fala muito sobre indicadores, a gente fala muito sobre produtividade, entrega, a gente fala muito de hard skill, não, porque você precisa conhecer tal ferramenta, você precisa conhecer tal método, mas não adianta conhecer métodos, não adianta você conhecer ferramentas se você não é uma pessoa adaptável, flexível, se você não tem um espírito colaborativo, que quem executa somos nós, é o time. Então, isso daqui é super importante para a gente ir para uma outra etapa, que é a outra etapa que eu vou falar mais lá na frente, tá bom? E aí, gente, o que é importante também, né? Você ter um perfil ousado ali, vontade de aprender, ter curiosidade, experimentar, porque como eu comentei, né, mais uma vez bato ali na mesma tecla, o mercado muda muito, então experimentar ideias, experimentar coisas novas é super importante. E falhar e aprender com as falhas. Tem muita gente que tem medo de falhar, tem medo de errar, tem medo de expor algum erro. É ruim errar, falhar? Ninguém gosta, né? A gente se sente mal. Mas o importante é você ter maturidade para absorver isso. Então, assim, errei, tudo bem, eu vou aprender, vou fazer diferente. Não vou fazer do mesmo jeito, porque eu sei que o resultado não vai ser legal. Então, vou fazer diferente, né? Porque eu vou aprender com o meu erro. E começar pelo simples. Começar pelo simples é super importante. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês querem criar um aplicativo para um cliente de vocês. Aí vocês falam, não, vou criar esse aplicativo aqui, a pessoa vai conseguir extrair o extrato dela e também vai conseguir fazer pagamento de boleto e ela vai conseguir ter um chat aqui que ela vai mandar mensagem e esse chat vai ficar armazenado. É algo muito grande, é algo muito complexo para quem está começando. Então, comece pequeno, comece simples, comece experimentando coisas menores. E aos poucos vocês vão incrementando, aos poucos vocês vão dando mais corpo, mais robustez, maturidade para aquela ideia. E aí você vai soltando isso no mercado aos poucos, né? Lembra que eu comentei do ciclo, né? Contínuo? Então, vai soltando essas ideias aos poucos no mercado, vê como o mercado responde, e aí sim você vai fazendo as adaptações. Por quê? Porque começar complexos, às vezes para você é uma ideia super bacana, mas será que atende o cliente? Né? Você vai começar com algo super complexo, difícil de fazer. Às vezes tem um custo tão alto e o retorno é tão baixo. Então comece simples, comece pelas pequenas ideias e vá aumentando aí, incorporando outros incrementos conforme você vai vendo aí a resposta, sentindo a resposta do mercado. E a resposta do mercado você consegue através de quê? De dados, tá bom? Que eu comentei ali atrás com vocês. E aí, o que é importante vocês terem em mente também? Que o nosso pensamento, ele molda o nosso comportamento. Então, é muito importante vocês olharem para si e observarem se vocês têm um pensamento mais fixo ou um pensamento mais de crescimento.
Por quê? Porque se vocês tiverem um pensamento mais fixo, tudo aquilo que eu comentei com vocês, de experimentarem, de começarem simples, de ser mais colaborativo, de ser flexível, isso vai impedir com que você haja daquela forma. Então, é muito importante que vocês tenham em mente uma autoavaliação, façam uma autoavaliação mesmo sobre a forma como vocês avaliam as coisas, para que isso não seja um empecilho, um bloqueio para vocês se desenvolverem e até mesmo contribuírem ali com o time que vocês trabalham. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe alguns exemplos. Então, assim, falando de crença, né? Quem tem ali o pensamento fixo, ele acredita que a inteligência, né, que o skill é algo natural, as pessoas, elas nascem com aquilo. Já a pessoa ali que ela tem um pensamento mais de crescimento, ela sabe que ela é capaz de aprender, qualquer habilidade ela é capaz de desenvolver. Então, criem isso na cabeça de vocês. Hoje eu estou trabalhando com um modelo, amanhã eu posso estar trabalhando com outro. Hoje eu não sei, amanhã eu posso saber. E tá tudo certo, é assim que tem que ser. E eu falo isso, eu falo muito sobre mim nesse ponto, porque quando eu comecei a trabalhar com projetos, eram projetos cascata, né, waterfall. Então, era aquele projeto que você fazia ali o cronograma, fazia ali tinha avaliação de riscos, entre outras coisas, levantamento de requisito, e aí a gente fazia o projeto quase um ano para entregar em 2, e às vezes entregava e nem era tudo aquilo que o cliente queria, né? Então, quando eu fiz faculdade, não existia projeto, nada falando sobre agilidade. Isso daqui o mercado trouxe. E o que que eu fiz? Eu me adaptei. Eu estudei, né, fui atrás, me especializei no tema e hoje eu estou aqui falando sobre isso com vocês. Então, é sobre você se desafiar e acreditar que você pode, sim, desenvolver qualquer outra habilidade, tá? Bom, sobre esforço, né? Quando a pessoa tem um pensamento fixo, ela acha que o esforço é algo ruim, árduo, difícil, cansativo, é muito complicado se esforçar para fazer alguma coisa, nossa, é horrível. Já a pessoa que tem ali um pensamento, né, de crescimento, ela agarra isso, ela fala, não, eu vou dar foco, eu vou conseguir fazer valer isso aqui, eu vou conseguir me esforçar, entregar e vai dar tudo certo. Então a pessoa pensa de um jeito, né? Você vê que a pessoa ela pensa de um jeito diferente, ela se desafia o tempo todo. A mesma coisa quando a gente fala de desafios, né? A pessoa que tem um pensamento mais fixo, ela evita desafios. Ela tem medo dos desafios, porque às vezes ela tem medo de errar. Mas a pessoa que tem ali um pensamento, né, que crescente, né, um pensamento mais para frente, ela não se importa com o desafio, né? Muito pelo contrário, ela aceita e ela se torna mais forte, ela se torna mais resiliente diante dos desafios que ela encontra. A mesma coisa com os erros, né? Quem tem um pensamento fixo, ele tende a se culpar e levar muito ali para o pessoal. Já quem tem um pensamento, né, mais aberto, a pessoa fala, não, eu errei, ok, eu tenho agora a oportunidade de aprender com o meu erro. Então, é sobre isso, né, de vocês terem esse equilíbrio. A mesma coisa com feedback. A pessoa, às vezes, quando ela tem um pensamento fixo, ela já vai na defensiva. A pessoa fala alguma coisa, ela já está preparada até para uma resposta. Já quem tem um pensamento mais aberto, não. Ela escuta, ela avalia, ela vê o que ela pode absorver e incorporar nela mesma quando ela escuta, né, qualquer feedback, né? Principalmente falando de feedback ali quando tem oportunidades de melhoria. Então, pessoal, observem que tudo isso que eu comentei com vocês está muito conectado com os pontos anteriores. Se a gente não tiver um pensamento mais de crescimento, a gente vai travar. E a gente travando, a gente impede a produtividade, a gente impede a criatividade, a gente impede entregar coisas diferentes, inovadoras, rápidas e etc. e tal. Então, é importante ter esse pensamento mais, né, aberto mesmo, com crescimento, se desafiando, se jogando mesmo, porque é assim que a gente vai para o próximo estágio, tá bom? Bom, e aí, falando um pouquinho então sobre a parte mais ferramental. Como eu comentei com vocês, se a gente tem esse pensamento mais, né,
de crescimento, se a gente tem esse espírito colaborativo, se a gente conhece o nosso negócio, né? Se está tudo certo, você fala para mim, Adriana, essa parte aqui no meu time está excelente, já fiz alguns treinamentos com eles, está todo mundo conectado, todo mundo sabe qual é o propósito do negócio, o pessoal aqui se desafia, está todo mundo com energia. Podemos falar então agora de ferramenta. O que eu posso fazer para juntar essa parte comportamental com a parte ferramental? E aí eu apresento para vocês eu vou chamar de processo, né? Que é o Discovery Delivery, né? Ou seja, é a descoberta e a entrega, que eles se cruzam o tempo todo, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma entrega nova, como eu dei o exemplo de um aplicativo, a gente tem que pensar como se fosse numa linha do tempo. Como é que funciona a entrega deste aplicativo? Como é que eu vou trabalhar para entregar esse aplicativo? Eu vou ter uma ideia, já vou colocar ela em execução, né? O que acontece hoje muitas vezes nas empresas? As empresas elas têm ali um time que recebem ali uma demanda e sai executando. E aí chega no meio do caminho, eles observam que ou não era bem aquilo, ou chega alguma demanda com outra prioridade, porque o mercado deu uma leve modificada e eles não perceberam, e aí passa tudo na frente, e aí vira aquela desorganização, e aí o time já não sabe mais o que precisa fazer. Aí, às vezes, eles começam um trabalho, não termina, já começa outro, não entrega nenhuma coisa nem outra, enfim, vira aquela bagunça. E aí, como é que a gente faz para organizar isso? É usando, então, o Discovery e Delivery. Se vocês olharem aqui, o que faz parte da etapa do Discovery? Faz parte desta etapa os estudos, pesquisa de mercado, a descoberta, né? Validação de hipótese, validação do negócio, né? Ou seja, aquilo ali é viável para a empresa, né? Tem valor para a empresa? Fazer viabilidade técnica. Ah, eu tenho uma ideia aqui mirabolante, eu quero aplicar inteligência artificial na minha empresa. Mas a sua empresa está preparada para inteligência artificial? Ou você está falando porque o mercado tem falado sobre isso? Então, é avaliar isso também. Se tem profissionais dentro da empresa que podem, né, suportar inteligência artificial. Então, é esse ponto que é importante. Usabilidade. Vou criar ali um aplicativo. Perfeito. Mas quem que vai desenhar os botões, a navegação, né? A usabilidade mesmo, né? A navegabilidade. É você que teve a super ideia ou se procurou um especialista, alguém formado na área? Isso é importante também, porque às vezes você tem um bom produto, mas você não consegue vender esse produto porque a usabilidade dele não é amigável. Tá? Outra coisa também que é super importante é a visão de retorno monetário. As empresas elas focam hoje muito em valor, né? O que está dando retorno? O que está aumentando a minha receita? O que está fazendo mudar o meu ponteiro aqui? Né? Então é importante você ter essa visão também de mercado. Entre outros itens, tá, pessoal? Aqui são só alguns exemplos que eu trouxe. E eu trouxe só esses exemplos para chamar a atenção em relação ao delivery, em relação à entrega. O que tem na parte de entrega? Tem a parte de desenvolvimento, né? Então, tive a super ideia, já fiz toda a validação dessas etapas, e agora, então, eu vou para a parte de desenvolvimento. Legal. Depois faço o quê? Teste, né? Garantir a qualidade. Vou depois ali para a entrega e coleto feedback e vejo se aquela entrega ela está moldando ali o mercado ou não, ou se ela foi excluída ali do mercado. Então, é ter feedback o tempo todo. Então, se vocês observarem, a parte do discovery, ela é muito importante. Ela é muito, muito importante. O que eu percebo hoje é que muitas empresas não trabalham com essa parte, ou trabalham de uma forma ainda um pouco imatura. Então, o meu recado aqui para vocês é: invistam na parte do discovery. Por quê? Porque se você investir nessa parte, todo o delivery vai tranquilamente. E é aqui o pulo do gato, é aqui que a gente consegue ganhar produtividade nas entregas. E aí, vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes de seguir para o próximo slide. Já aconteceu, uma vez eu trabalhei numa empresa que a empresa
né? Queria inovar, queria colocar um produto no mercado que literalmente não existia, tá? Nenhuma empresa trabalhava com o produto que eles queriam desenvolver. E eles fizeram, né, todo o processo lá, não, vamos entregar, vamos desenvolver, vamos fazer isso e aquilo. E eles pularam várias etapas do discovery. E o que que aconteceu, pessoal? O sistema ele foi desenvolvido, ele foi validado, ou seja, teve teste, mas ele não subiu, ele não foi entregue, ele não subiu para produção. Por quê? Porque ele precisava de um contrato com um órgão público. E por conta da falta deste contrato, o projeto inteiro foi barrado. Então, observem como a parte de discovery é importante. É muito importante. Imagina você ter uma super ideia inovadora, etc e tal. Você desenvolve, você gasta, né, dinheiro, muito dinheiro para desenvolver, e aí você não consegue pôr aquilo no ar. Por quê? Porque precisa de um contrato formal ali com um órgão público, nesse caso foi, ou com qualquer outra situação, né? Ou com qualquer outra empresa, ou enfim. Já tive casos também onde a parte do discovery foi também ignorada, né, em certas etapas, e foi direto para o delivery, porque a ansiedade de desenvolver, de ver as coisas funcionando é grande, né? E o que que aconteceu? Quando chegou para entregar o produto, o pessoal do jurídico falou: não, esse produto ele não pode ser comercializado, ele está fora do que a empresa pode publicar, o que a empresa pode comercializar. Então, pessoal, estou dando dois exemplos aqui só para vocês entenderem o risco que é quando a gente não olha atentamente para o processo de discovery, tá bom? Então, assim, espero ter passado o recado aqui para vocês não pularem essa etapa. E aí, vamos falar então. Aqui pode passar para o próximo, é que esse aqui é só o delivery contínuo, né? Que a gente fala quando entrega um e o outro. Então, aqui, gente, vamos falar então como é que funciona, tá? Essa parte de discovery a gente chama de upstream. O upstream ele vem ali muito da técnica de Kanban, né, por exemplo, e aqui é só um exemplo também de etapas. Aqui não são status, né, não é fase em relação a status de projeto, tá? Esses aqui são só alguns exemplos que vocês podem usar de acordo com o modelo da empresa de vocês. Então, aqui, como é que funciona para que você consiga ter mais produtividade, tá? A primeira coisa, cria ali um quadro, seja ele um quadro do Kanban, coloca um quadro na parede, o que vocês acharem que seja bacana, né? Foi o que eu falei. Comportamento, mentalidade é muito mais valioso do que a ferramenta em si. A ferramenta vai ajudar vocês, né, a organizar as atividades, ela vai extrair alguns indicadores ali para vocês de forma automática, mas o mais importante é você ter ali a mentalidade voltada para isso, tá? Então, criou ali um quadro, e aí nesse quadro você coloca ali ideias, iniciativas. Escreve tudo, né? Todas as ideias, todas as iniciativas que vocês tiveram, que vocês querem desenvolver, que vocês acham que vai render frutos ali para a empresa. Feito isso, o que que vocês fazem? Pega esse mesmo cardzinho que vocês criaram, registraram, formalizaram ali as ideias, e aí você pode, depois que você amadureceu ali as ideias, tudo, você faz o quê? Vamos então para uma próxima etapa. Que etapa é essa? É a viabilidade, né, técnica e de negócio. Eu juntei aqui, mas você pode deixar separado. Então, tá bom. Então, eu tenho uma ideia. Eu quero aqui, então, construir um aplicativo. Minha ideia já está bem madura, já sei exatamente o que eu preciso. Vou avaliar a viabilidade de negócio. E aí, gente, na viabilidade de negócio entra um monte de coisa. Aí você pode falar com o time do compliance, você pode falar com o time do jurídico, você pode falar com o time de marketing, você pode falar com o time de contas, vai de acordo com o projeto. É conectar as pessoas que entendem do assunto para ver se esse negócio pode seguir, se ele é factível seguir, olhando ali mais para um viés de compliance dentro da companhia. E aí você pode olhar o que também? A parte técnica. Então, chama um líder técnico, um coordenador, uma pessoa que é especialista ali no assunto, no tema, e veja ali com ela se é possível
tecnicamente fazer isso? Qual que é o esforço de fazer isso? Porque às vezes é possível, mas o esforço é tão grande, será que vale a pena? Aí você começa a fatiar as coisas e ver o que faz sentido seguir ou não, tá? Aí depois que você fez tudo isso, já chamou as pessoas já sabem do seu projeto, já sabem quais são as suas ideias, você já amadureceu isso, já viu que é possível fazer tanto tecnicamente como olhando ali a questão de negócio, vai trazer rentabilidade para a empresa. Aí você começa a acumular, então, as suas ideias, né, ali na parte de priorização. Para quê? Para depois que você chegar nessa raia de priorização, você vai falar, bom, por onde eu começo? É importante saber por onde começar. E é importante também escolher um item para vocês começarem. Tem muita gente que às vezes começa com diversas iniciativas, diversas ideias ao mesmo tempo, e no meio do caminho as coisas se perdem. E não é sobre isso. A gente está falando aqui de entregas, né, com produtividade. Então, se você tem foco, né, é lógico que as coisas, né, saem do outro lado mais rapidamente. Então, priorizou? Legal. Agora, o que você vai fazer? Você vai chamar todo o time que vai desenvolver aquilo, que vai fazer parte, de fato, ali daquela entrega, vai compartilhar ali com eles, olha, eu preciso disso por conta disso. Explica, deixa claro para a pessoa. Se você tem metas dentro da companhia, trabalha com OKR, alguma coisa parecida, vincula isso às metas da companhia, para ficar claro qual é o ponteiro que você vai mexer, tá? E aqui na parte de alinhamento, ela é super importante. Por quê? Porque quando a pessoa já conhece, o time já conhece, já sabe o que ele precisa fazer e já sabe qual é o propósito, fica muito mais fácil. Então, sempre que vocês forem compartilhar essas ideias, essas iniciativas, essas funcionalidades, etc. e tal, compartilhem também o propósito, qual é a meta, qual é o ponteiro que ela vai alterar quando ela finalizar essa demanda. Isso motiva muito as pessoas, porque fazer as coisas por fazer é muito ruim. Então, explicar o porquê também você já ganha alguns pontinhos ali com os times, porque eles conseguem produzir mais, porque já sabe, né, qual é o motivo, né? Qual é a razão pela qual ele está fazendo aquilo. Então, fez ali um ponto de comprometimento com o time, ok? Então, a gente vai para uma outra fase, que é a fase do downstream. E o que é a parte do downstream? É a parte operacional mesmo. É a parte onde as pessoas vão ali desenvolver. Aí aqui tem a parte de teste que eu comentei com vocês. Aí depois eles fazem ali a entrega. Você poderia ter uma outra raia ali aguardando feedback. É importante passar feedback também para o time. Esse time que fica no operacional, que não vê o mercado, que não conversa com o cliente, tem vontade de saber do que está acontecendo do outro lado do muro. Então, pessoal, quanto mais informações vocês compartilharem, melhor. Por quê? Porque quando a pessoa sabe o propósito, o motivo, a razão pela qual ela está fazendo aquilo, ela se sente motivada, ela tem a criatividade aflora e você consegue ter mais produtividade. Então, assim, tá vendo? Tudo começa ali atrás, né? Na parte de comportamento e tal. Isso daqui é só uma ferramenta que vocês podem usar para organizar o trabalho de vocês. Mas você vira e falou para mim, ai, Adriana, mas eu não quero usar isso aqui, não. Isso daqui tá extenso, tá longo, tá complexo. Não vou nem tentar. Se você não for nem tentar, então a gente tem um outro problema que é a parte comportamental. Né? Então, você vai ver que não é a ferramenta, é a pessoa. Você pode dar outra ideia para ela. Não, então vamos fazer desse jeito? Não, Adriana, essa daqui também não. Eu gosto de fazer do meu jeito. Então, pessoal, isso não vai funcionar. Vá por mim. Sejam flexíveis, adaptáveis e usem as ferramentas para organizar apenas o trabalho. Esse daqui é um exemplo, tá? E aí vocês podem criar vários. E aqui não é para empresa de tecnologia. Eu falo muito sobre sistema, sobre software e etc e tal, porque eu vim, né, o meu background é disso.
mas isso se aplica para qualquer área, para qualquer setor mesmo, desde RH, marketing, jurídico. Tem muita gente, inclusive na Serasa, que não é da área de TI, utilizando dessa forma, tá? Então, isso não é para quem trabalha com TI, isso é para qualquer área, isso é organização de trabalho. Então, você pode ter, sim, marketing pode ter as campanhas deles, eles podem cadastrar ali, vou criar uma campanha aqui de marketing para o Dia das Mães. Ali, ó, tem um upstream para isso. A pessoa que vai fazer a arte, etc e tal, tem ali o downstream. Então, conseguem ver que isso não é só para quem trabalha com TI, isso é para todo mundo, independente da empresa, independente do cargo, independente de qualquer coisa, ok? Então, seguindo aqui, tudo isso que eu comentei com vocês, conseguem observar que isso é um fluxo, ele é contínuo. Então, ele entra e ele sai, ele entra e ele sai. Esse é o fluxo, tá? Então, não tem muita novidade aqui. Aí, seguindo ali para o próximo, são as dicas que eu quero compartilhar com vocês. Estou conseguindo cumprir aqui o horário. Bom, as dicas de ouro, né, que eu comentei com vocês. Primeiro item, tá, gente? Mais acabativa e menos iniciativa. O fluxo, eu mostrei para vocês, né? Ele é contínuo, ele vai para frente. O fluxo não volta, gente. Se você tem alguma coisa que está lá entregue, daqui a pouco você volta a ele para fazer teste, não, isso não está correto. O correto é você abrir um novo para corrigir, para retestar, enfim, aquilo que já está entregue. Não se volta nenhum card, não se volta nenhuma atividade. A partir do momento que ela foi, ela foi. Se você ficar voltando, aqui foi entregue, não, mas eu vou voltar. Vai virar uma bagunça, você não vai conseguir organizar o seu trabalho. Então, pense sempre em acabar antes de começar. Então, dentro daquele board que eu mostrei para vocês, com as raias, quando você olhar para ele, se você for construir isso na sua empresa, até na sua vida mesmo, hoje eu tenho planos para esse mês. Coloca lá os post-its e aí você vai arrastando os post-its. E aí, toda vez que você for olhar para aquele quadro, olha sempre da direita para a esquerda. É sempre começando da direita para a esquerda. Eu já entreguei, qual que é a minha etapa anterior? É testar. Então, eu vou testar e depois eu entrego, depois eu pego coisa nova. Então, isso é super importante, isso é organização de trabalho, tá? Evitar atividades extras e desnecessárias. É importantíssimo vocês terem clareza dessas atividades extras e que elas não são necessárias. A gente tem, às vezes, muitas pequenas atividades que acabam roubando o nosso tempo quando a gente olha para a semana. Então, assim, chegou uma atividade nova, questiona qual que é o valor dela, porque senão você não entrega nenhuma coisa nem outra. E aí você é importante ser questionador, né? E não só absorver ali a demanda. E se você tiver no seu limite, né, de atividades ali para você entregar, que a gente chama de WIP, que é o Work in Progress, é o máximo de atividade que eu consigo trabalhar ao mesmo tempo, levantar a mão e falar, olha, alguma atividade aqui ela vai cair, porque essa daqui vai ocupar um certo tempo. Então, deixar claro isso, tá? Isso é a organização de trabalho. E revejam, pessoal, os processos complexos e tente simplificá-lo. Então, às vezes, dentro da companhia, principalmente empresas muito grandes, elas têm muitos processos. E os processos, eles são complexos e alguns são necessários. Então, organize pelo menos a etapa desses processos. Se você sabe que para você colocar alguma coisa em produção para o seu cliente, você precisa de um teste, por exemplo, de vulnerabilidade, ou se você vai entregar uma arte de marketing e precisa passar pelo aval de uma outra área, faça esse planejamento antes, converse com essas áreas antes, para no momento em que você for demandar isso, já está todo mundo alinhado, sabendo, e você não compromete também o planejamento da área que vai ali contribuir com a sua entrega, tá bom? E focar naquilo que tem mais valor. Então, assim, eu preciso priorizar. O que eu priorizo? Existem várias técnicas de priorização. Consulte, né? Procure uma técnica de priorização, aplica ela, e aí você vai conseguir dar foco exatamente naquilo que importa, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando tudo é importante, nada é importante, né? Então, o foco é você saber qual o valor daquilo. E aí, não sei qual é o valor, existem técnicas, ferramentas que podem contribuir com isso, tá bom?
E peça ajuda sempre que precisar, foi o que eu falei, não banque ali o herói, vocês conseguem entregar mais e com mais qualidade se estão juntos, né? Se estão unidos, e meçam os atrasos, os impedimentos, as esperas, o tempo de entrega, isso é super importante, porque isso faz parte da melhoria da entrega, da melhoria contínua. Se você tem muito impedimento no seu trabalho que atrapalha a sua entrega, isso atrapalha a sua produtividade. Mas se você não mede isso, você não consegue saber quanto tempo você está perdendo. Então é importante saber quanto tempo você desperdiça do seu dia com processos, às vezes, que é burocrático, com espera de outras áreas, com impedimentos que vocês têm. Tudo isso vai fazer o fluxo funcionar melhor, tá? Então, meçam isso e até mesmo para você, de repente, eu tenho uma atividade aqui, eu preciso entregar. Quanto tempo que você consegue entregar? Aí você vai dizer, olha, se não houver nenhum impedimento, de acordo com o meu histórico, eu consigo entregar em tanto tempo. Agora, dentro do meu histórico, eu estou vendo aqui que geralmente eu tenho ali 10 horas de impedimento, às vezes eu fico 5 horas de espera ali com outros times. Então, você já consegue ter essa visão, já consegue passar isso para quem te questionar também, e você se organizar, tá? Incentivar e usar a criatividade, isso é super importante, pessoal. E aí, para fazer tudo isso, incentivar e usar a criatividade tem a ver ali de ter um ambiente bem gostoso, harmônico para trabalhar, né, colaborativo, todo aquele passo que eu comentei com vocês. E o último ponto que eu comentei, que eu citei aqui, é façam retrospectiva. A retrospectiva ela faz parte da melhoria contínua. Então é legal, use ali um quadro para dizer o que foi bom nas últimas entregas, quais são as oportunidades de melhoria, e já coloque isso em prática. Por quê? Porque se você já identificou algum problema, na próxima entrega, você vai ser mais rápido, você vai ter mais eficiência, mais eficácia na entrega, porque você já conseguiu olhar ali para trás, já viu as oportunidades de melhoria e já está aplicando. Então, mais uma vez, né, a melhoria contínua ali, com isso você ganha mais produtividade, tá? E a última dica de ouro que eu queria passar para vocês é sobre o Everest. Ele é bem lúdico aqui, mas a mensagem que eu quero passar é o seguinte: se o time não estiver unido, né, o Everest ali, quando eu olho, quando eu falo, a gente está lá no topo, né? O que é o topo? É o cliente, é aquilo que você quer entregar para o seu cliente, né? Você quer chegar lá no topo, mas se você não tiver um bom time, um time coeso, um time unido, um time disposto a fazer isso, sozinho, você certamente não vai conseguir. Ninguém chega no Everest sozinho. Todo mundo chega em grupo, né? É um ali puxando o outro, né? Um ajudando mesmo o outro, cuidando ali do outro, até que consiga chegar ali no topo. Então, juntos, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês juntos vocês conseguem chegar onde vocês quiserem. Então, basta olhar ali para o Everest, pensar na jornada que vocês têm e um colaborar com o outro, né? Então, é sempre olhar para o todo. E se vocês têm algum problema, seja da gestão, alguma coisa, seja transparente, fale abertamente, porque se você não tem isso, como eu comentei com vocês, nenhuma ferramenta vai se sustentar, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada e estou aberta aqui para tirar dúvidas. Obrigada, Adri. Pessoal, dúvidas, colocações que vocês queiram fazer? A gente viu que produtividade está muito ligada a uma análise pessoal. Então, o que a gente está fazendo agora e o que a gente quer melhorar. A Dani está colocando aqui várias considerações no chat. Todos os pontos muito relevantes, realmente temos que manter o aprendizado contínuo, exatamente, o lifelong learning, motivar a equipe. Dri, você consegue dar mais dicas de motivação de equipe? Acho que isso é um ponto importante para a gente falar aqui. Sim, consigo. Motivação de equipe, ela vai muito do indivíduo, né? Eu fiz até um artigo, até publiquei no meu LinkedIn, que fala, tem algumas técnicas ali que vocês podem utilizar para conhecer o seu time. Então, é importante que você conheça as pessoas, mas ali de forma individual mesmo, tá? Sabendo ali
qual é o perfil dela, o que que ela almeja, o que que ela quer, o que que ela espera. E aí, dentro até dessas técnicas que você tem ali para conhecer melhor as pessoas, você consegue até designar algumas atividades que são mais voltadas ali para o perfil dela. E aí isso acaba motivando as pessoas, porque as pessoas elas gostam de ser ouvidas. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Então fazer ali um one-on-one é um ponto também bem curioso, que uma vez eu sempre tive, né, o one-on-one e tal, e geralmente o gestor ele vinha falar comigo, ele vinha falar sobre trabalho, sobre as coisas, e era muito dele para mim. E uma vez eu li um livro e ele explicou o que de fato é o one-on-one, né? Na verdade, não é o gestor que tem que falar, é a pessoa que fala e o gestor escuta. Então, traga essa ideia de one-on-one com essas pessoas, para você conhecer melhor. Tem algumas técnicas que você pode aplicar ali para conhecer o perfil. Então, a pessoa ela tem um perfil mais analítico. Se você entregar alguma coisa que ela precisa fazer amanhã, a ZAP, ela vai se sentir super mal, porque ela precisa de tempo para analisar. Agora, se você tem uma pessoa que ela tem um perfil ali um pouco mais, eu chamo de trator, né? Que é aquela pessoa que passa por cima e entrega. E se ela tiver alguma coisa muito analítica, muito, sabe, detalhezinho, vai desmotivar. Então, acho que para motivar o time, a primeira dica que eu dou é conheça o seu time. Veja qual o perfil de pessoas que você tem dentro do seu time e faça a distribuição ali das coisas de acordo com o perfil deles, porque eles vão se sentir motivados. E ouvir também acho que é super importante. Dani pergunta assim: em relação à gestão de stakeholders, devemos acompanhar em todas as fases, discovery e delivery? Sim, eu aconselho acompanhar todas as fases. Por quê? Porque se você tem um gargalo numa etapa, ela vai refletir na outra. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem ali, por exemplo, um upstream, que ele não gira, a roda ele não gira, você não consegue dar vazão ali com as ideias, né, com todas aquelas etapas que eu falei, vai impactar no downstream, vai impactar no operacional, que vai impactar na produtividade. Então, sim, olhe para o fluxo como um todo. E cobre as pessoas, não tenham vergonha, tá, gente, de cobrar das pessoas, porque elas, no fundo, elas gostam, porque sente que, né, a pessoa está dando importância para o tema. Elas estão envolvidas, né? Exato. E Tia Mata pergunta: alguma dica para fazer estudo de produtividade de time alocado em lojas? Alocado em lojas, são pessoas que trabalham com vendas, seria o que exatamente? Vamos ver aqui se ele vai colocar. Produtividade de time alocado em lojas. É suporte em lojas, vendas. Vendas. Vendas, boa. Então, se você. Muitas pessoas utilizam ali a margem de vendas, né? Da própria. Utiliza tanto de vendas e às vezes até mesmo coletando feedback ali também com as pessoas que consomem, né? Que compram ali o produto. Então, talvez eu daria ali uma dica para você para olhar volume de vendas, né? De repente comparar ali um mês com o outro pessoas, né, as pessoas que mais vendem, dá para você conseguir fazer essa análise um pouco mais individual, para ver quem que tem mais habilidade ali com vendas, e também ver a questão da satisfação do cliente, né? Eu acho que isso é importante porque impacta nas vendas. Às vezes a pessoa ela pode até atender bem, mas às vezes ela não encontrou um produto que ela esperava, então para não achar que o problema é com o funcionário, né? Então acho que é legal ouvir tanto o cliente e avaliar esses itens do funcionário, como quantidade de vendas, etc. e tal. Então, ele colocou aqui também operacional. Então, acho que já está respondido. É, Uhum. se coloca, você pode falar um pouco mais sobre como elencar prioridades? Sim, a prioridade ela vai muito de acordo com o negócio, tá? Então, a gente tem, por exemplo, algumas técnicas, como, por exemplo, como o WSJF, que você consegue, como se fosse uma planilha mesmo, que você vai respondendo algumas perguntas. Então, o que você pode olhar para a priorização? O que você precisa entregar? Tem data?
Se você não entregar na data, qual que é o impacto? É algo que não tem data, mas tem algum risco de imagem da empresa? A empresa corre o risco de perder receita? Se você não entregar, qual é o custo da não entrega? Se você deixar de fazer, qual é o custo disso? Então, são coisas que você vai avaliar, você vai analisar e você consegue dizer qual é a prioridade daquilo. Porque você vai ter lá 50 atividades. Dessas 50, né, dessas 50 ideias, 50, né, iniciativas, por onde começar? Às vezes é difícil mesmo. Então, tem algumas perguntinhas que você pode fazer para ter essa resposta. E aí tem algumas ferramentas, como a WSJF, que ela ajuda em relação a isso, tá? Perfeito. Dri, deixa eu aproveitar a oportunidade e compartilhar para aquelas pessoas que estão buscando esse desenvolvimento na área profissional, na área pessoal, para ser um bom gerente, um bom gestor. Eu gostaria de compartilhar os cursos que o GPRO está oferecendo na área de gestão de projetos. Tá? Foi? Foi. Sim. Então, a preocupação do núcleo de gestão de projetos é oferecer um desenvolvimento contínuo na área. Então, nós temos tanto cursos de extensão quanto de pós-graduação e MBA, e existe um programa de aproveitamento de carga horária. Então, você pode fazer um curso de extensão de curta duração, e se você quiser, você pode aproveitar o crédito para cursar uma pós-graduação e um MBA. Então, a gente já está com a programação de cursos para 2024, e ainda esse ano, quem quiser se aperfeiçoar na parte de gerenciamento ágil de projetos, que a Adri falou bastante, pode, 2023, ter essa formação. Então, a gente vai estar começando uma turma de extensão na semana que vem, no dia 21/9, são 40 horas, é um curso que você tem toda uma introdução ao mindset ágil, a gente vai falar de Scrum, de Lean, de Kanban, tem toda a implementação de um projeto ágil do começo ao fim, e painel com especialistas. Então, assim como a Adri hoje veio falar sobre produtividade, a gente também traz especialistas do mercado para falar sobre ágil. Então, é um curso bem interessante, quem tiver interesse, é só colocar aqui essa informação no QR Code. Para 2024, janeiro, a gente já começa com o curso de liderança em projetos ágeis. Então, o foco é se conhecer e trabalhar o seu perfil de liderança para desenvolver pessoas em projetos ágeis. Então, é um curso de 12 horas, no formato EAD ao vivo, e é no final de janeiro de 2024. A gente também tem um curso de mentoria em agilidade, aqui é o foco, são as ferramentas, então a pessoa já tem o conhecimento, já tem um perfil de liderança, ela quer aperfeiçoar as ferramentas em agilidade. Então é um curso de 16 horas que vai ser em fevereiro de 2024. Vamos ter também o curso de Fundamentos, que é um curso de 44 horas, a partir de março, Fundamentos. O Formação em Gestão de Projetos, aqui o foco é mais uma abordagem preditiva, tá? É um curso de 132 horas. Esse curso a gente já tem no formato presencial e EAD ao vivo. O Gestão de Negócios e Projetos, que é a nossa pós-graduação, 360 horas, também nesses dois formatos, a partir de março. O MBA, Gestão Estratégica de Projetos, é um curso de 500 horas, então, para aquelas pessoas que já estão num cargo executivo, de tomada de decisão, já podem procurar um curso nesse perfil, tá? Que é um MBA, ele é a partir de 500 horas, no formato presencial e ao vivo. Aqui a gente tem a nossa pós-graduação totalmente assíncrona, que é em parceria com a FIA Online. Então, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de horário, que querem fazer o seu horário, aqui são as aulas gravadas. É um curso 100% gravado. E as nossas redes. Então, quem quiser ficar sabendo dos próximos eventos do GPRO, dos cursos, pode acessar tanto o Facebook, o LinkedIn, quanto o Instagram. E também tem os nossos contatos do WhatsApp, e-mail e o site. Tá bom?
Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar mais, saber mais sobre os cursos, é só entrar em contato, certo? Muito obrigada, Adri, pelo webinar, foi excelente. Acho que amanhã o pessoal já vai conseguir colocar todas as dicas que você deu em prática e vai poder levar para os times e para os projetos. Legal, muito bom, pessoal. Sempre foquem nas pessoas. Quando vocês focarem nas pessoas, a produtividade vai aparecer. Vá por mim. Ah, Dri, muito obrigada, viu? Pessoal, a gente aguarda vocês no próximo webinar em outubro. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.